Boa tarde, comunidade Diário dos Pesadelos. Meu nome é Brian e espero que estejam bem. Gostaria de compartilhar um acontecimento muito estranho que ocorreu há 4 anos. Poucas pessoas sabem sobre isso, pois a maioria do meu círculo social é cética e temo que encarem isso como uma simples brincadeira. Isso aconteceu no meu bairro natal, Conjunto Habitacional Violieri. Naquele dia recebi a visita inesperada da minha namorada por volta das 4 da tarde. Ela disse que estava por perto e decidiu passar um tempo na minha casa. Claro que a recebi com prazer e avisei que a levaria para casa cedo. Preciso dizer que o bairro, ou melhor, o caminho em geral, é muito perigoso à noite. A criminalidade é um problema sério por aqui. No fim, assistimos a um filme e, sem perceber, acabei pegando no sono. Acordei assustado e vi que já eram 9 da noite. Minha namorada também estava dormindo, então a acordei e disse que precisávamos nos preparar para sair. Luana, levanta, já está muito tarde. Minutos depois estávamos a caminho, sob uma noite especialmente pesada, mais escura do que o normal. A casa dela ficava em outro bairro, e o caminho mais rápido para chegar lá era por uma estrada de terra antiga, mas conveniente para esse tipo de situação. Depois de alguns minutos, chegamos a uma pequena ponte sobre um rio que naturalmente separava os bairros. Era uma ponte deteriorada pelo tempo, e naquele momento não vimos nem sentimos nada estranho. Apenas atravessamos e minutos depois chegamos à casa dela. Minha sogra estava preocupada por causa do horário, e para minha má sorte, naquele momento a luz acabou. Isso era algo muito comum em secas, onde caídas de energia acontecem quase todas as semanas. Mas não foi só isso. Alguns minutos depois, enquanto ainda estava na casa dela, começou a chover. Naquele instante senti como se algo me dissesse para ficar. Minha sogra até sugeriu: "Já está tarde e está chovendo, por que você não fica? Pode dormir no sofá." Recusei, dizendo que meus pais não permitiam que eu dormisse na casa dos outros. Mas concordei em esperar a chuva passar. Ficamos conversando e tomando café enquanto falávamos sobre como havia sido nossa semana. Finalmente, por volta das 11 da noite, a chuva diminuiu, restando apenas uma leve garoa. Aproveitei esse momento para me despedir e seguir para casa. Preciso esclarecer que não sou uma pessoa medrosa. Poucas coisas conseguem me assustar. Por isso não vi problema em ir sozinho àquela hora, até porque não tinha outra opção. Caminhei tranquilamente até chegar à ponte por onde passa o rio Tietê. Ela já me dava uma sensação ruim, e agora estava ainda mais escura, pois a luz não havia voltado. Quando a atravessei com a minha namorada, as luzes do bairro iluminavam um pouco, mas agora a única coisa que poderia me ajudar a enxergar estava coberta por nuvens. Comecei a subir na ponte e tudo parecia normal, mas assim que cheguei ao outro lado para começar a descer, avistei um pequeno vulto negro onde a ponte terminava. Inicialmente pensei que fosse alguém tentando atravessar sem sujar os sapatos, já que o trecho de terra estava cheio de lama e poças de água por causa da chuva. Enquanto descia, percebi aos poucos que a figura tomava a forma de uma senhora de estatura muito baixa. Passei ao lado dela sem olhar diretamente para seu rosto, apenas segui em frente focando onde deveria pisar para não me sujar. "Quando será que essa luz vai voltar? É uma chatice, não é?" disse a senhora tentando quebrar o silêncio. Mesmo esperando uma resposta, ela nem se moveu, muito menos olhou para mim. Achando aquilo estranho, disse: "Senhora, ainda está chovendo e faz frio, precisamos atravessar." Ela continuava encarando o vazio, o que me impedia de ver seu rosto. Tudo o que conseguia notar era sua roupa velha e uma espécie de capuz que cobria sua cabeça. Fiquei me perguntando o que uma senhora tão idosa fazia ali sozinha àquela hora, quando de repente ela falou: "Me siga, não se molhe." Sem olhar diretamente para ela, pelo canto do olho,
vi que ela se virou na minha direção. Senti o peso do seu olhar, mas por algum motivo não tive coragem de encará-la. Algo dentro de mim gritava para que eu não fizesse isso. Começamos a caminhar, e o jeito como ela andava era muito estranho, como se suas pernas estivessem fracas e mal conseguissem sustentá-la. Mas o que mais me surpreendeu foi que cruzamos toda a lama sem sujar os sapatos nem um pouco. Fiquei impressionado. Quando chegamos à estrada pavimentada, passei ao lado dela e me despedi. Vou seguir um pouco mais rápido para casa. Muito obrigado pela companhia. Caminhei uma rua, ainda intrigado com a identidade daquela senhora, quando ouvi uma voz muito estranha e difícil de descrever, dizendo: "Não passe tão tarde por esse caminho." Um arrepio percorreu meu corpo inteiro e percebi que a senhora, se é que era uma senhora, havia desaparecido. Não havia ninguém ao redor. Ali não existiam desvios ou outras ruas que ela pudesse ter pegado. Se tivesse ficado para trás, eu ao menos veria sua silhueta, mas não havia nada. Apressei o passo e corri até minha casa sem olhar para trás. Assim que entrei, me joguei na cama tentando entender o que havia acontecido. No dia seguinte, ao voltar para a casa da minha namorada, notei um grupo de pessoas reunidas perto da ponte, em frente a uma das casas mais próximas dali. Curioso, me aproximei para ver o que estava acontecendo. "A senhora que morava aqui faleceu", disse um homem no meio da multidão. Até hoje não sei se o que aconteceu naquela noite teve alguma relação com isso, se quem me guiou foi a falecida senhora ou algo mais. Mas esse acontecimento ficou gravado em minha memória e me fez temer a ideia de caminhar sozinho durante a madrugada. Meu nome é Daniel, e gostaria de começar dizendo que nunca acreditei em feitiçarias, maldições, nem nada disso que chamam de pactos com forças obscuras. Bom, até que vi com meus próprios olhos o que aconteceu com meu primo Ornelto. Ele e eu crescemos quase como irmãos no município onde vivemos. Aqui é um lugar onde abundam os boatos sobre pessoas que prosperam da noite para o dia graças a favores. Favores obtidos de entidades misteriosas. Acredito que vocês podem ter uma ideia de qual região estamos falando. No caso de Ornelto, sempre pensei que seu caráter era mais decidido, uma pessoa prática que não se deixava levar por superstições. No entanto, a vida foi o encurralando financeiramente, e sem que ninguém percebesse, ele se envolveu em algo que... Bom, direi apenas que gostaria que ele nunca tivesse tocado. Com o tempo, compreendi que certos rumores da família não eram meros falatórios. Estou aqui meses depois tentando deixar um registro dos fatos. Não consigo lembrar de cada detalhe com exatidão, mas sinto que devo contar essa história para que ninguém caia na mesma armadilha. Especialmente porque o fim de Ornelto é uma ferida aberta em meu coração. Mas bem, comecemos do início, exatamente como me recordo. Embora Ornelto e eu não morássemos na mesma casa, nossas famílias sempre foram unidas. Seu pai Raul faleceu há alguns anos, deixando para Ornelto uma humilde casa de adobe e, acima de tudo, um enorme acúmulo de dívidas que superavam em muito sua capacidade de pagamento. A crise de Raul começou com um negócio de transporte que faliu e o afundou em empréstimos impagáveis. Ornelto tinha apenas 25 anos e sempre o vi como alguém sonhador, mas com os pés no chão. Jamais pensei que ele pudesse se envolver em coisas estranhas. Porém, após a morte de seu pai, ele viveu na própria pele a perseguição dos credores. Ele me disse várias vezes: "Dani, não sei como sair dessa. Tenho vergonha de pedir ajuda, mas sinceramente não vejo saída." Eu mesmo não tinha muitas economias, embora tenha oferecido emprestar um valor simbólico. Ele recusou, argumentando que não queria me arrastar para seu problema. Também rejeitou vender a casa,
pois era a última lembrança que restava da família. Ainda assim, percebi que sua angústia crescia dia após dia. Lembro-me de uma vez encontrá-lo sentado na calçada, olhando para o nada, enquanto um agiota se afastava. Parecia que o mundo estava desmoronando sobre ele. Pouco depois desse episódio, os boatos na cidade começaram a ressoar com mais força. Diziam que os Monteiros eram amaldiçoados, tudo por culpa de um antepassado que teria feito um pacto com algo sinistro para se tornar rico. Quando criança, eu já tinha ouvido minhas tias sussurrarem que o tataravô de Ornelto, de repente, havia adquirido uma enorme fortuna, mas que depois arrastou a família para desgraças. Ornelto, quando ouvia esses rumores, costumava rir e murmurava que tudo era invenção de gente doida. Gostaria que ele tivesse continuado pensando assim para sempre. Certa tarde, Ornelto me ligou nervoso. Dani, vem para minha casa. Encontrei algo que não sei explicar. Ao chegar, ele me mostrou uma caixa velha que havia encontrado em um dos armários. Dentro havia papéis antigos, faturas vencidas e, o mais inquietante, um pequeno caderno de couro com alguns símbolos. Ornelto me mostrou uma página cheia de grafias circulares, acompanhadas por anotações em espanhol. No meio apareciam frases como: o pacto é selado com sangue. A oferenda é feita para receber a graça. E no final desses parágrafos, reconheci a assinatura de Raul Monteiro, o pai de Ornelto. Confesso que não sou um homem extremamente religioso nem supersticioso, mas aquela mistura de orações invertidas e referências a uma suposta entidade que provocava desgraças me perturbou. Ornelto me olhou com os olhos arregalados e disse: meu pai se envolveu em algo muito estranho, Dani. Você consegue imaginar o que é isso? Minha primeira reação foi dizer que talvez meu tio apenas pesquisasse histórias antigas da família e que aquilo não precisava ser real. Mas Ornelto não largava o caderninho. O segurava como quem enxerga uma saída. E se isso puder me ajudar a resolver minhas dívidas? Respondi assustado que ele não deveria sequer cogitar seguir aquelas instruções. Nas semanas seguintes, comecei a notar mudanças em seu comportamento. Ele estava mais calado e evasivo. Sua namorada Paula me comentou que às vezes o encontrava à noite revisando o caderno sob a luz fraca de uma lâmpada, murmurando coisas para si mesmo. Daniel, seu primo não está dormindo bem. Ele tem olheiras terríveis e está cada dia mais irritado. Tentei conversar com ele, mas Ornelto me evitava, dizendo que tudo estava bem. Quando insisti, sua paciência se esgotou. Me deixa em paz, porra. Isso são problemas meus. Sua voz soou tão estranha que preferi sair de perto dele. Enquanto isso, na vila se espalhava o boato de que um cobrador havia ido à casa de Ornelto e saído de lá xingando. A pressão era insuportável. Então não era de se estranhar que meu primo estivesse desesperado por uma solução. Qualquer solução. Mas será que ele realmente chegaria ao ponto de tentar um pacto? Quis acreditar que não. Só que algo curioso começou a ser relatado. Alguns vizinhos que passavam a noite pela casa depois de saírem da usina juravam ouvir ruídos estranhos, como passos no interior apesar das luzes apagadas. Alguns diziam ter visto pessoas se movendo pelas janelas. Um deles me contou que ouviu uma risada seca na madrugada e que lhe pareceu ver a silhueta de um homem alto no corredor. Mas Ornelto morava sozinho. Visitei sua casa algumas vezes e senti algo estranho, como correntes de ar gelado em cômodos fechados. Soube que não era minha imaginação quando Paula confessou que também sentia a casa carregada de uma energia estranha. Numa noite de lua cheia, criei coragem e fui até sua casa para tentar convencê-lo a vender a propriedade para pagar a dívida. Ao chegar, o encontrei na sala, cercado por velas pretas. Havia um cheiro de cera queimada e algo fedido impregnava o ambiente.
Vi Ornelto segurando uma folha manchada com o que parecia ser sangue. Ornelto, que merda você está fazendo? Meu primo virou a cabeça e me olhou com olhos vidrados. Me calei ao ver uma faca com resquícios de sangue em sua mão. Sem responder, ele apontou para um símbolo pintado no chão. Era um círculo com caracteres que me lembravam o que havia no caderninho. Meu primo falou em um sussurro. Estou tentando, Dani. Você não imagina o quão desesperado estou. Se isso não funcionar, vou perder tudo. Sua voz soava como a de outra pessoa, não a que eu conhecia. Senti um impulso de arrancar tudo de suas mãos e sacudi-lo para que entrasse em si, mas a cena me deixou paralisado. A vela que queimava no chão parecia ter uma chama amarelada que dançava de forma bizonha. Ele se ajoelhou e começou a recitar frases do caderninho que mencionava o nome de algo. Quis interrompê-lo, mas minhas pernas não me obedeciam. Então notei que Ornelto fez um pequeno corte no antebraço, deixando seu sangue pingar sobre um pano branco. Depois de alguns minutos, encerrou apagando a vela. Ele se levantou tremendo e só conseguiu sussurrar para mim. Por favor, não conte a ninguém. Deixe-me continuar, porque agora não há mais volta. Foi a primeira vez que presenciei diretamente o horror da feitiçaria. Eu estava gelado ao ver tudo aquilo e não soube o que responder. Apenas saí em silêncio, com o coração disparado. 7 dias depois, coisas milagrosas começaram a acontecer com meu primo. Primeiro, uma de suas maiores dívidas foi transferida para outra entidade e acabou sendo reduzida pela metade. Nos dias seguintes, ele recebeu uma oferta para vender o pedaço de terra atrás da casa dele, por um preço muito superior ao que valia. Com isso, conseguiu quitar vários empréstimos, principalmente com quem o havia jurado de morte. Eu não podia acreditar. Pessoas que antes o rejeitavam agora estavam dispostas a fazer negócios com ele. Claro que isso chamou minha atenção. Será que o suposto pacto estava se cumprindo? Ornelto parecia animado, embora não completamente tranquilo. Ele me confessou. Dani, isso está dando frutos, mas às vezes tenho sonhos que não desejo ao meu pior inimigo. Quando as torturas acabam, uma coisa escura aparece nos meus sonhos e diz para não esquecer minha parte do acordo. Notei que sua mão tremia enquanto falava, mas ainda assim a promessa de sair das dívidas o encorajava. Ele começou a comprar algumas coisas, como uma pequena van para iniciar um negócio de entregas locais e um terreno barato para construir futuramente kitnets para alugar aos homens da roça. Havia um brilho em seu olhar. Talvez não seja tão ruim. Só exige constância em certos rituais, alguns sacrifícios pessoais, mas não vou machucar ninguém. Enquanto Ornelto prosperava, seu relacionamento com Paula ia escorrendo pelo rego. Ela começou a questioná-lo sobre a origem do dinheiro, pois temia que ele estivesse envolvido com tráfico de drogas ou roubo. Ele evitava responder e às vezes a insultava por pressioná-lo. Já não conversavam tanto e quando o faziam, Paula chorava de frustração. Desesperada, ela me procurou e pediu que eu falasse com ele. Daniel, ajude seu primo pelo amor de Deus. Ele está agindo de forma estranha. Não é mais o homem que conheci. Mas o que eu poderia fazer? Toda vez que tentava conversar com ele, Ornelto ficava agressivo ou me expulsava de sua casa. Meu maior medo era que a feitiçaria fosse real e algo estivesse o consumindo por dentro. Mesmo quitando suas dívidas e ganhando dinheiro, percebi que sua sanidade estava se deteriorando. Uma vez ele me ligou no meio da noite. Dani, tem alguém andando no meu quarto, mas quando acendo a luz não há ninguém. Não aguento mais. Se coloquem no meu lugar, recebendo uma ligação dessas no meio da madrugada. Bom, o encontrei em sua casa, com o olhar pior que de um morador de rua. A casa tinha um cheiro insuportável de velas queimadas e no corredor vi um rastro de cinzas formando símbolos. Quando perguntei o que era aquilo,
ele passou a mão pelos cabelos e respondeu: Fiz mais rituais, mas parece que a cada vez ele exige algo novo. Ele quem? Essa coisa com quem eu falei em sonhos. Me disse que não se satisfaz apenas com minha devoção e exige algo da minha essência ou ameaça atingir quem eu amo. Essa última frase gelou meu sangue. Supliquei que ele parasse, que rompesse aquele pacto, se é que isso era possível. Ornelto abaixou a cabeça. Não sei como quebrá-lo, e temo que se tentar as consequências sejam ainda piores. Talvez meu pai tenha tentado, e foi assim que morreu. Os acontecimentos sobrenaturais se tornaram cada vez mais evidentes, pois alguns vizinhos diziam ter visto luzes vermelhas piscando dentro da casa de Ornelto ou ouviam risadas macabras durante a madrugada. Paula me contou que, ao chegar na casa, um vento forte a lançou contra a parede, como se a própria residência a estivesse rejeitando. Uma das cenas mais assustadoras aconteceu na segunda semana de agosto. Desesperado, decidi passar a noite na casa dele para tentar ajudá-lo. Levei um colchão velho e me instalei na sala. Por volta da meia-noite, senti como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática. Acordei e vi meu primo caminhando em transe, com o olhar vazio e uma faca na mão. Sem aviso, ele fez um corte na mão e deixou seu sangue pingar sobre um velho relicário de família, um objeto da nossa avó. A luz da lâmpada piscou e juro que vi uma sombra alta com algum tipo de protuberância na cabeça, parada atrás de Ornelto. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado. A sombra se inclinou, quase tocando o corte do Ornelto, e então desapareceu. Quando tudo terminou, corri até meu primo, que cambaleava prestes a desmaiar. Deitei ele no sofá e tentei conter o sangramento de sua mão. Ele murmurou com a voz fraca: Preciso provar minha lealdade. Foi a última vez que passei a noite naquela casa. No dia seguinte, preferi ir embora antes do anoitecer, pois eu estava apavorado com a ideia de ver aquela presença novamente. Passado um mês, seu negócio de entregas florescia de forma quase milagrosa. Mas ele não era feliz. Em seu rosto se refletiam a tensão e o cansaço extremo. Os fenômenos paranormais se intensificavam, e a entidade, ou o que quer que fosse, lhe enviava constantes mensagens através de sonhos e visões. Ele me disse uma vez: Dani, não tenho certeza se quero continuar com isso, mas sinto que essa coisa vai se voltar contra Paula ou contra você. Não quero que ninguém se machuque. Perguntamos aos velhos da vila se alguém conhecia um método para romper um pacto, e um deles, apelidado de Pelé, nos disse que conhecia preces e cerimônias contrárias, mas advertiu que o preço para romper um pacto é maior do que o pagamento para selá-lo. Meu primo, sem outra saída, aceitou tentar. Pelé nos levou a um cruzamento afastado nos arredores. No dia anterior, Ornelto havia realizado parte de seu ritual inicial. Em uma noite sem lua, fomos com o coração na mão. Pelé traçou um círculo com sal e ordenou que meu primo colocasse ali os objetos com os quais havia selado seu pacto. Meu primo depositou a chave da pequena van, o papel do terreno, sua relíquia de família e parte do dinheiro recém-obtido. Enquanto Pelé recitava salmos, Ornelto proferia palavras de renúncia, suplicando para que a entidade o libertasse. De repente, um vento frio se levantou e uma sombra enorme cobriu o cruzamento. O ranger das árvores me fez arrepiar. Eu não o soltarei, ele me pertence. Vimos a van descer sozinha e se chocar violentamente contra uma árvore. Ernesto gritou de dor ao entender que suas coisas estavam desmoronando diante de seus olhos. Pelé continuou suas preces até que o vento diminuiu e a sombra se dissipou. Acreditávamos que com aquele ato de contrição e renúncia, o pacto teria sido anulado. No entanto, a expressão do meu primo ao voltar para a vila era a de um homem condenado. Ele carregava um medo profundo. Após aquele ritual reverso,
a prosperidade financeira dele se esvaiu tão rápido quanto chegou. Alguns credores reativaram antigas dívidas e seu negócio de entregas faliu por falta de clientes. Parecia que tudo o que ele havia conquistado escorria por entre seus dedos. Ornelto aceitou isso como o preço de sua libertação. Esperávamos que ao menos os eventos sobrenaturais cessassem, porém, uma semana depois daquela tentativa de rompimento, meu primo desapareceu. Ele simplesmente não estava mais em sua casa. Paula foi procurá-lo e encontrou apenas a porta aberta e a sala revirada. Suas velas e símbolos haviam sumido, assim como o caderno de couro. Procuramos por toda parte, registramos queixas, perguntamos em bairros vizinhos, mas ninguém o viu partir. Pelé sugeriu que talvez a entidade tivesse cobrado um preço final e que talvez meu primo tenha retirado a própria vida em algum lugar. Outros, porém, acham que ele, tomado pela culpa ou pela loucura, fugiu sem avisar ninguém. Mas a casa ficou com um estranho negócio. Na parede do corredor havia um círculo pintado com um tom enegrecido e um rastro de cinzas no chão, como se algo tivesse sido queimado. O que mais me arrepiou foi encontrar sobre a mesa da cozinha um pedaço de pano branco com manchas de sangue e dentro do lixo um papel escrito: "Perdoem-me, achei que poderia sair disso sem perder tudo. Agora entendo que não há fuga. Não me procurem." Ele nunca foi um frouxo e se deixou esse bilhete, imagino que tenha sentido pânico diante de algo iminente. Os dias passaram, depois semanas, e nenhuma notícia do meu primo. Organizamos buscas e a polícia investigou sem muito empenho, pois não havia sinais de sequestro. Na família, fui quem acompanhou de perto seu processo final. Paula caiu em depressão, se culpando por não ter conseguido salvá-lo. E assim, sem um adeus claro, meu primo se desfez no nada. Senti um vazio enorme, como se meu próprio irmão tivesse morrido, sem deixar um corpo para velar. Muitas noites, sonhei com ele falando comigo, dizendo que estava preso, que não deveria ter feito aquilo. Mas ao despertar, só encontrava o silêncio. Já faz bastante tempo desde o desaparecimento do meu primo. De vez em quando ainda me pergunto se há alguma novidade, alguma pista. Mas a resposta é sempre a mesma: nada. Paula tentou reconstruir sua vida, embora carregue no rosto a cicatriz da dor. Eu fico com a lembrança daquele ritual reverso, com a Vance chocando sozinha e os símbolos queimando no meio do cruzamento. Ele conseguiu romper o pacto, ou pelo menos foi o que acreditamos. Refleti por muito tempo sobre tudo isso e gostaria de deixar um aviso para os outros. Amigos, não há riqueza fácil que venha de tratos obscuros sem que um preço descomunal seja cobrado. Meu primo aprendeu isso da pior maneira. Penso nele todos os dias, esperando inutilmente que apareça na porta com um sorriso e me diga que tudo não passou de um pesadelo. Mas por minha parte já renunciei à ideia de que voltarei a ver meu primo nesta terra. Ainda assim, conservo um pequeno resquício de fé, torcendo para que sua alma encontre a paz que não pôde ter neste mundo. Espero que este testemunho sirva para aqueles que se sintam tentados por rituais de feitiçaria ou pactos com forças além da nossa compreensão. Não se deixe cegar pela promessa de riquezas e obrigado por me ouvirem. Eu não deveria compartilhar isso, mas preciso tirar isso da minha cabeça. Trabalhei durante anos nos arquivos secretos do Vaticano, um lugar onde o tempo parece ter parado e onde a fé convive com os cantos mais sombrios da história da Igreja. Meu trabalho não era diferente do de qualquer outro arquivista. Eu catalogava documentos antigos, restaurava manuscritos e às vezes acessava registros que apenas alguns poucos têm permissão para ver.
nos meus primeiros anos dentro do arquivo secreto, me acostumei com a ideia de que nesses corredores estavam verdades incômodas, relatos que nunca chegariam ao público. Mas foi só quando me deparei com aquele arquivo que compreendi o que realmente significava o silêncio do Vaticano. Aconteceu numa tarde, enquanto eu procurava um documento relacionado a um antigo concílio. Ao revisar uma das prateleiras mais afastadas, encontrei uma pasta sem classificação com uma capa amarelada pelo tempo e sem nenhum título que indicasse seu conteúdo. Fiquei surpreso ao perceber que ela não tinha nenhum selo oficial, o que significava que não estava formalmente registrada nos arquivos. Eu não deveria abri-la e soube disso no momento em que a segurei em minhas mãos. Mas a curiosidade é uma tentação difícil de resistir, mesmo para um homem de fé. O arquivo relatava um exorcismo ocorrido em 72, numa abadia no norte da Itália. O detalhe que me perturbou foi que aquele exorcismo jamais foi aprovado pela Santa Sé, o que significava que os padres que participaram agiram por conta própria. O relatório estava escrito em latim e detalhava o caso de uma jovem freira chamada Caterina, que começou a manifestar comportamentos alarmantes. A princípio, as irmãs do convento notaram que ela falava sozinha à noite, respondendo a vozes que ninguém mais ouvia. Depois, suas orações se tornaram murmúrios ininteligíveis, e com o tempo, ela parou de rezar completamente. O pároco local foi chamado para intervir, mas o que viu o deixou aterrorizado. Caterina não apenas falava em línguas desconhecidas, mas seu corpo apresentava sinais de um deterioro inexplicável. As freiras diziam que sua pele tinha se tornado acinzentada e que seu olhar estava vazio, como se algo mais estivesse habitando seu corpo. O mais perturbador era que quando alguém se aproximava dela, ela sussurrava seus pecados com uma voz gutural, pecados que jamais haviam sido confessados. O Vaticano nunca aprovou um exorcismo. Em vez disso, ordenou que ela fosse transferida para um hospital psiquiátrico, alegando que ela sofria de uma doença mental. Mas os padres que a atendiam estavam convencidos de que isso não era suficiente. Um dos documentos anexos era um diário escrito pelo padre responsável pelo exorcismo. Ali ele relatava com angústia evidente em suas palavras que durante as primeiras sessões a entidade dentro de Caterina se mostrava indiferente, mas com o passar dos dias começou a zombar deles. Ria, chamava-os pelo nome antes mesmo que se apresentassem e lhes dizia coisas que ninguém mais poderia saber. As manifestações se intensificaram até que chegou o dia em que a jovem parou de se mover. Por várias horas ela permaneceu imóvel, com o olhar fixo na parede. E então, sem aviso, começou a falar com a voz de um homem idoso. O padre escreveu que aquela voz não vibrava no ambiente como uma voz normal. Simplesmente estava ali, ressoando em suas cabeças. "Vocês não sabem o que estão fazendo", essa coisa disse. Após essa sessão, 2 padres abandonaram o ritual, afirmando que aquilo que estavam enfrentando não era algo que pudesse ser combatido apenas com oração. O padre responsável seguiu com o exorcismo, mas suas anotações se tornaram erráticas depois daquele dia. A última coisa que ele escreveu foi uma frase incompleta. "Isto não é apenas uma possessão, é algo pior." O documento seguinte era um relatório eclesiástico e dizia que a freira Caterina faleceu de um infarto no dia seguinte. No entanto, seu corpo nunca foi recuperado. Segundo o arquivo, as autoridades eclesiásticas ordenaram que a abadia fosse selada e que os padres envolvidos fossem transferidos para outras paróquias. Eles foram proibidos de falar sobre o caso, e a história de Caterina foi apagada dos registros oficiais. Fechei a pasta com as mãos suando frio. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Eu não podia ficar com o documento, mas também não podia ignorá-lo. No dia seguinte, quando voltei aos arquivos com a intenção de revisá-lo mais uma vez, a pasta já não estava em seu lugar.
Ninguém soube me dizer quem a pegou. Perguntei a outros arquivistas, procurei nas listas de documentos retirados, mas não havia rastro dela. Era como se nunca tivesse existido. Desde então tenho tentado esquecer o que li, mas há algo que ainda me inquieta. Em meus anos dentro do Vaticano, tive acesso a muitos registros de exorcismos, mas nenhum como aquele. Acho que é porque aquele relatório não descrevia uma possessão, descrevia algo que ninguém quis nomear. E isso é o que mais me assusta. Que Deus os abençoe. Era o ano de 2015 e eu morava com meus dois melhores amigos, a quem chamarei de Lucas e Andrei por questão de privacidade. Todos nós éramos colegas de apartamento em um prédio na cidade, enquanto terminávamos nosso último ano da faculdade. Como todos estudávamos e trabalhávamos, não tínhamos muito tempo livre. Porém, quando tínhamos, gostávamos de fazer trilhas ou simplesmente explorar novos lugares. Às vezes seguíamos trilhas ou apenas dirigíamos até alguma cidade aleatória onde nunca havíamos estado antes e andávamos por lá. Naquela semana, todos nós tínhamos a sexta-feira e o sábado de folga, então queríamos encontrar algo para fazer na sexta à noite. Andrei havia ouvido de um amigo sobre uma fábrica desativada nos arredores da cidade. Parecia algo legal ou pelo menos interessante. Nenhum de nós tinha feito algo assim antes, então ficamos um pouco pensativos, mas no fim dissemos que se dane e decidimos conferir. Entramos no carro do Lucas e dirigimos até a borda da cidade. Somos sul-americanos, mas vivemos no meio oeste dos Estados Unidos, então a cidade basicamente acaba abruptamente e se transforma em um vasto campo plano que se estende até onde a vista alcança. Foi mais ou menos ali que encontramos a tal fábrica. Não sabíamos o endereço exato, se é que ainda existia um, mas conseguimos localizá-la pelo Google Maps usando a visão por satélite. Estacionamos a um quarteirão de distância em um posto de gasolina e depois seguimos a pé. A rua inteira estava deserta, não havia nenhum carro e nenhuma pessoa em lugar algum. Quase parecia que todo o quarteirão estava abandonado. O prédio da fábrica era muito maior do que esperávamos. Era enorme, com estruturas metálicas ao redor e toneladas de pichações em lugares onde eu nem fazia ideia de como alguém poderia ter alcançado. A cerca de arame farpado ao redor do local já tinha sido cortada em vários pontos, claramente por outras pessoas que haviam entrado antes. Passamos por um dos buracos e seguimos até a porta de metal da frente, que já estava aberta. Assim que entramos, percebi que todo o prédio parecia balançar e o metal rangia e gemia. Estava ventando lá fora, então até que fazia sentido, mas ainda assim acrescentava um ar assustador ao lugar. Todas as luzes estavam apagadas, então nossa única iluminação vinha de algumas lanternas baratas que Andrei tinha em casa. A sala principal em que entramos estava cheia de enormes máquinas enferrujadas e caminhos estreitos entre elas. Ficamos por ali apenas explorando o espaço. Em determinado momento cheguei ao fim da sala e vi um corredor. Antes de entrar, olhei por cima do ombro e vi que um dos meus amigos não estava muito longe de mim. Não consegui dizer se era Andrei ou Lucas, pois ele estava na sombra ao lado de uma das máquinas, mas imaginei que ele tinha me visto, então continuei sem medo de me perder. Segui pelo corredor e cheguei a outra porta de metal, atravessando-a. Assim que entrei na próxima sala e a porta começou a se fechar atrás de mim, ouvi passos vindo do corredor de onde eu tinha acabado de sair. Pensando que era um dos meus amigos, continuei andando e iluminei o espaço com a lanterna. Havia mais máquinas, incluindo algo parecido com uma esteira no meio da sala. No teto havia uma passarela metálica e uma escada pendurada do outro lado.
Enquanto observava o ambiente, ouvi a porta atrás de mim se abrir e fechar. Chamei pelo nome dos meus amigos e me virei para contar o que tinha visto, mas quando iluminei a porta com minha lanterna, não havia ninguém ali. Por um instante, achei que estivesse enlouquecendo, mas eu tinha certeza de que ouvi a porta se abrir. Andrei? Lucas, chamei. Minha voz ecoou pela sala, mas ninguém respondeu. Meu coração começou a acelerar e caminhei com cautela até a porta, sentindo minha mente entrar em estado de alerta. Abri a porta e iluminei o corredor. Estava vazio. Antes que eu pudesse pensar, ouvi um leve ruído de algo se movendo no chão atrás de mim. Virei a lanterna rapidamente e, a uns 2 metros de distância, estava um homem com uma aparência perturbadora. Ele tinha cabelos longos e uma barba repicada, além de olhos vidrados e estranhos. No mesmo instante, ele disparou em minha direção, como se quisesse me derrubar. Dei um passo para trás e bati a porta nele antes que pudesse me alcançar. Então saí correndo pelo corredor na direção oposta. Pude ouvir meus amigos me chamando, parecendo estar tentando me encontrar. Corri até eles e gritei para sairmos dali. Todos nós saímos correndo e, ao chegarmos à cerca, fugimos do local. No caminho de volta ao carro, expliquei a eles o que tinha acontecido. Aquele homem estava escondido no prédio e me seguiu até o corredor e a sala onde eu estava sozinho. Ele claramente estava esperando que eu me separasse do grupo para me atacar. O que ele realmente teria feito? Tive sorte de não descobrir. Desde então, nunca mais tentamos algo assim. Meu nome é Elise Hernandes e vou compartilhar algo que me aconteceu há 6 anos, lá em 2019, quando, num momento infeliz, fui me hospedar em um hotel de 5ª categoria. Não era a primeira vez que eu viajava sozinho, nem a primeira vez que ficava em um hotel barato, mas, como dizem, há diferentes níveis de barato. Isso aconteceu no estado do México, especificamente em Toluca, quando fui a trabalho. Naquela ocasião, eu precisava ficar na cidade por alguns dias e não queria gastar muito com hospedagem, então escolhi um desses hotéis antigos que ainda usam chaves de metal em vez de cartões. Não era tão ruim, pois tinha uma cama decente, uma TV e um banheiro limpo. O único detalhe estranho era o corredor. Não sei exatamente o que era, mas algo ali simplesmente não me descia. Talvez fosse a luz amarelada das lâmpadas ou o cheiro de mofo, mas o ambiente era pesado, como se as paredes estivessem mais próximas do que o normal. Na primeira noite, dormi sem problemas. Estava cansado da viagem e do trabalho, então assim que deitei, apaguei. Mas por volta das 2 ou 3 da madrugada, um barulho estranho me acordou. No começo não consegui identificar, até que escutei melhor. Era alguém chorando e o choro vinha do quarto ao lado. Sei que era o 204, porque eu estava no 216. O lamento era claro, como se uma mulher estivesse sentada na cama, chorando amargamente. No início não dei muita importância, pois achei que era apenas um hóspede passando por um momento difícil, nada mais. Não quis me meter e apenas cobri a cabeça com o travesseiro para voltar a dormir. A segunda noite foi igual. Acordei no mesmo horário e pelo mesmo motivo. Mas dessa vez havia algo diferente. Entre os soluços ouvi sussurros, embora não conseguisse entender bem o que diziam. Eram palavras cortadas, como se a pessoa estivesse falando consigo mesma. Foi aí que comecei a me sentir desconfortável. E se aquela mulher estivesse em perigo? Me levantei da cama e me aproximei da parede, tentando ouvir melhor. Fiquei parado por alguns segundos, prendendo a respiração, e de repente o choro parou, como se ela soubesse que eu estava ouvindo. Me afastei da parede e liguei a TV para fazer algum barulho, para não me sentir tão sozinho naquele quarto.
Demorei um pouco, mas no fim consegui dormir novamente. Na manhã seguinte, quando desci até a recepção, perguntei ao funcionário se alguém havia reclamado de barulhos vindos do quarto ao meu lado. Um senhor de uns 60 anos com cara de poucos amigos me olhou de um jeito estranho. Esse quarto não é alugado, disse ele sem dar mais explicações. Ri pensando que talvez estivesse reservado para alguém da administração ou da manutenção. Bom, mas ontem à noite havia alguém lá chorando, respondi sendo meu rude. O recepcionista suspirou e ficou calado por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não me contar algo. No fim, ele olhou nos meus olhos e soltou uma bomba. Olha, rapaz, há mais de 10 anos uma mulher tirou a própria vida nesse quarto. Desde então, quando usam, muitos hóspedes reclamam de ouvir o choro de uma mulher durante a noite. Vou te dizer uma coisa, só entre nós. Se você ficar aqui de novo e ouvir isso, finja que não escutou. Entendido? Senti um frio no estômago. Não consegui responder nada, apenas fui tomar café da manhã tentando me convencer de que ele estava brincando. Mas no fundo eu sabia que não era isso. A terceira noite foi a pior de todas. Adormeci com a TV ligada, mas ainda assim algo me acordou. Dessa vez não era só o choro, eram batidas. Era como se alguém estivesse arranhando a parede com as unhas. Fiquei imóvel na cama com meu coração disparado. As batidas continuaram por um tempo e então o choro voltou mais alto e próximo. Saltei da cama e corri até a porta, mas ao abri-la não havia ninguém. Eu juro que ouvi tudo vindo do corredor, mas não havia nada lá. Aterrorizado, desci correndo até a recepção e o mesmo recepcionista me viu chegar pálido e tremendo. Não precisei dizer nada. Ele apenas balançou a cabeça como se já soubesse o que tinha acontecido. O homem me devolveu minha identificação e antes de eu sair do prédio murmurou em voz baixa. Sempre na terceira noite, sempre nela. Saí dali sem olhar para trás. Dirigi até encontrar outro hotel e não dormi até o amanhecer. Até hoje, sempre que passo por Toluca, evito aquela rua onde ficava o hotel. O paranormal existe.